o espetáculo das imagens. O mundo tornou-se um imenso palco, onde as luzes já não servem para revelar, mas para esconder. Cada rosto busca o ângulo certo, cada gesto é ensaiado, cada palavra é um reflexo calculado. A espontaneidade que antes nascia do coração, agora é roteirizada em fragmentos de segundos, embalados por algoritmos que decidem o que deve emocionar. A humanidade aprendeu a viver para ser vista, não para existir. O olhar do outro tornou-se espelho e prisão. Sem o reflexo, muitos sentem que desaparecem, como se a alma precisasse da aprovação para continuar sendo. O eu tornou-se dependente da lente. Por trás de cada sorriso digital, há uma indústria silenciosa. Produtores de desejo, arquitetos de fama e engenheiros de atenção. Eles não vendem produtos, vendem significados. E o significado, quando comprado, deixa de ser sentido. Transforma-se em símbolo de pertencimento, moeda de ego, imagem de status. As marcas perceberam que o ser humano não busca objetos, mas sim espelhos. E assim, começaram a vender reflexos, versões idealizadas do que gostaríamos de ser. As imagens tornaram-se as novas divindades. Cada logotipo é um ídolo moderno, prometendo felicidade instantânea, juventude eterna e amor sem dor. O consumo substituiu a contemplação, a vitrine, o templo. As massas, ajoelhadas diante das telas, repetem mantras publicitários, sem perceber que o culto é involuntário. O brilho das imagens é traiçoeiro. Quanto mais forte, mais cega é a luz. Ela apaga a profundidade e cria uma planície de aparências onde tudo parece igual. A verdade dissolve-se no excesso de exposição. Nada permanece sagrado quando tudo é mostrado. O espetáculo é total, e nele até a rebeldia é produto. O sistema aprendeu a vender a própria crítica como tendência, transformando toda a contestação em estilo e toda a dor em estética. Até a alma tornou-se conteúdo e o espírito um post. Em meio à feira de reflexos, a voz interior, antiga, discreta e quase esquecida, ainda sussurra: não te confundas com o que brilha. O ouro falso também reflete o sol, a fábrica dos ídolos. Os ídolos não nascem, são fabricados, forjados em estúdios, agências e algoritmos que dominam a arte de transformar pessoas em produtos. O talento é o ponto de partida, mas o brilho é construído, calibrado e vendido. O sistema escolhe quem será visto, quem será esquecido e quem servirá de sacrifício no altar da atenção. O público acredita estar descobrindo, mas apenas consome o que foi programado para desejar. Cada estrela é uma operação de engenharia simbólica, cor, tom de voz, enquadramento, narrativa pessoal, tudo ajustado para gerar empatia e dependência emocional. Assim nascem as figuras públicas, corpos que sustentam mitos, rostos que encarnam sonhos de consumo. Por trás de cada aparição, existe um contrato invisível. O artista cede sua alma em parcelas, trocando verdade por visibilidade. É a troca mais cara do mundo moderno, vender a própria espontaneidade em nome de uma marca. Aos poucos, o ser humano desaparece e o personagem toma seu lugar. A máscara sorri mesmo quando o coração sangra, e o público, encantado, não percebe o cansaço no olhar, a exaustão vibracional de quem tenta sustentar um brilho que não é mais seu. Os estrategistas do mercado entenderam que a fé moderna é emocional. O consumidor não acredita em argumentos, acredita em símbolos. E por isso, o ídolo não precisa convencer, basta existir. Sua presença já é propaganda. Ele não fala sobre o produto, ele é o produto. O corpo dele carrega o logotipo, a fala dele carrega o discurso da marca.
A espiritualidade do marketing é simples e poderosa. Cria-se um mito, dá-se a ele um rosto, e o mundo acreditará. O drama é que o ídolo também se convence da própria ficção. Quando o personagem é a fonte de amor, o silêncio se torna insuportável. Fora dos holofotes, o vazio ressoa. O ego, inflado por milhões de olhos, torna-se frágil quando não é visto. E é nesse ponto que a fábrica revela sua crueldade. Quem já foi luz, quando apaga, é descartado. A idolatria moderna é uma forma elegante de canibalismo. O público consome o ídolo até o esgotamento. Depois busca outro rosto para adorar. No fundo, o ídolo é o espelho coletivo daquilo que o público não reconhece em si mesmo. Ele é o sonho projetado, o desejo condensado, a sombra negada. Quando o herói cai, o público o apedreja não por raiva dele, mas por raiva de ver desfeito o próprio feitiço. A queda do ídolo é a lembrança de que todo brilho era reflexo e toda glória empréstimo. A fábrica dos ídolos é o templo do esquecimento. Nela, o humano é lapidado até perder o que o tornava real. E, ironicamente, quanto mais perfeita a imagem, mais distante da verdade. O sistema cria deuses para que o homem comum se sinta pequeno. E assim, continue adorando o que nunca poderá ser. Mas a voz interior ainda sussurra, mesmo nas sombras das câmeras. Não te esqueças do que és. Nenhum reflexo é maior que a luz que o projeta. O herói. Programado. A figura do herói é uma das mais antigas da humanidade. Desde as cavernas, ele simboliza o triunfo sobre o medo, a luz vencendo as trevas, o homem superando o impossível. Mas na era da mídia, até o herói foi sequestrado. Já não nasce da dor verdadeira, mas do roteiro de marketing. Ele é moldado, promovido e distribuído como um produto emocional. O público não acompanha sua alma, consome sua narrativa. E a jornada do herói, antes sagrada, tornou-se um formato de entretenimento. Os lutadores modernos não enfrentam apenas adversários físicos, enfrentam as expectativas de milhões. São gladiadores da imagem. Suas vitórias são coreografadas por algoritmos, seus fracassos convertidos em conteúdo. Cada soco, cada lágrima, cada provocação é parte de um espetáculo cuidadosamente editado para gerar engajamento. A batalha já não é pela honra, mas pela atenção. A câmera não busca a verdade, mas o drama. E no centro do octógono, o homem real desaparece, substituído pelo personagem que o público exige ver. Por trás dos bastidores, o sistema traça o mapa das emoções coletivas. Analisa o comportamento dos fãs. Rastreia seus medos, seus desejos, suas lealdades. Assim, o oponente não luta contra um indivíduo, mas contra uma rede de identidades projetadas. Ele carrega o peso simbólico de um inimigo coletivo. O ringue, nesse sentido, é o palco de um ritual inconsciente. O embate entre arquétipos manipulados pela máquina narrativa. O herói e o vilão são papéis intercambiáveis. Ambos servem à mesma engrenagem, mas há um preço alto em viver dentro do próprio mito. O herói programado começa acreditando que controla a história, até perceber que é apenas personagem dela. A fama o hipnotiza, o aplauso o alimenta, e aos poucos ele se confunde com a persona que o mundo venera. Quanto mais o público o aclama, mais ele se distancia de si mesmo. O ego cresce, mas a alma murcha. Ele torna-se prisioneiro da própria glória, refém de uma imagem que precisa sustentar, mesmo quando o corpo e o espírito já pedem descanso. E o público, sem saber, sofre da mesma ilusão. Ao admirar o herói, projeta nele a própria força reprimida, o próprio desejo de vencer, de ser visto,
de existir. Cada vitória dele é uma vitória simbólica de quem assiste. E cada derrota, uma lembrança de que o mito é frágil. Quando o ídolo cai, é a própria fantasia coletiva que se despedaça. E assim, a fábrica começa de novo. Outro herói é escolhido. Outra narrativa é moldada. Outra consciência coletiva é reprogramada. O herói programado é o reflexo máximo do nosso tempo. Admirado, vendido, consumido e, no fim, esquecido. Ele vive entre aplausos e silêncios, entre holofotes e sombras. Mas, sob a superfície do espetáculo, o mesmo sussurro persiste. Aquele que vem do fundo da alma e não das telas. A verdadeira vitória não é sobre o outro, é sobre o personagem que o mundo te obriga a ser. O download da consciência. Há um instante em que o controle deixa de ser visível. Ele não se impõe pela força, mas pela sugestão. Não ordena, apenas orienta. O ser humano, acreditando agir por vontade própria, repete comportamentos que não nasceram dele. É o novo tipo de escravidão, silenciosa, confortável e consentida. Já não se acorrentam corpos, programam mentes. E o comando não é mais obedeça, mas deseje. Assim, o sistema se perpetua sem resistência, porque faz com que cada um ame a própria prisão. É o processo sutil pelo qual a mente coletiva instala ideias como se fossem naturais. Não há invasão, há adesão. As pessoas não percebem que suas opiniões vêm de fora, porque o estímulo se disfarça de pensamento próprio. O feed se torna o oráculo moderno, ditando o que sentir, o que aprovar, o que odiar. A linguagem é moldada, as emoções são calibradas, e o livre-arbítrio se dissolve na ilusão de escolha. Não se escolhe mais. Apenas se clica. O cérebro humano, adaptado para buscar padrões, é hoje bombardeado por padrões artificiais. Cada cor, som e palavra é programado para provocar uma reação previsível. A dopamina substituiu a reflexão. O prazer instantâneo tornou-se o novo argumento. E o pensamento, um produto de consumo rápido, descartável. Nesse cenário, a consciência se fragmenta em estímulos e o ser humano perde o eixo. Ele acredita estar conectado, mas está apenas sincronizado. O mais sutil de tudo é que esse download não é imposto, é desejado. As pessoas aceitam a programação porque ela oferece pertencimento. É reconfortante pensar como o grupo, sentir o que todos sentem, reagir como o coletivo reage. A singularidade que antes era um fardo, agora é tratada como desvio. A sociedade criou um novo ideal moral, o de estar alinhado. E quem não se alinha é visto como estranho, ameaçador, fora do sistema. Assim, o controle se torna invisível e, por isso mesmo, absoluto. A homogeneização da mente é celebrada como modernidade. O discurso da diversidade serve apenas como fachada para um mesmo tipo de consciência. Todos diferentes, mas pensando igual. Todos conectados, mas desconectados de si. O sujeito moderno vive dentro de um software cultural, atualizado constantemente por modas, hashtags e narrativas globais. Ele acredita ser o autor da própria história, mas é apenas o usuário de um roteiro que alguém escreveu. O download é completo quando o indivíduo não apenas repete o sistema, mas o defende. Quando acredita que seus desejos são seus, quando se irrita com quem pensa fora da matriz, quando sente orgulho por ser aceito na rede. É nesse ponto que o controle se torna irreversível, porque não há mais quem queira sair. O cárcere virou comunidade, a programação virou identidade, e a liberdade, uma palavra nostálgica. Lembrança de um tempo em que o homem ainda se escutava,
Mas há sempre um intervalo, breve e sagrado, entre um estímulo e uma resposta. É nesse intervalo que a consciência real habita. Quem aprende a ouvir esse espaço dentro de si, percebe que o sistema não o domina, apenas o distrai. E a voz interior, paciente, murmura outra vez: desconecta-te por um instante, atualiza-te com o silêncio. Há um programa antigo, anterior a todos os outros, gravado na alma, e ele não pode ser corrompido. O ego como software. O ego é o primeiro programa que o ser humano aprende a rodar. Ele nasce como um instrumento legítimo, a consciência de si, o eu, necessário para navegar o mundo. Mas como todo sistema que ganha poder, ele acaba acreditando que é o próprio criador. O ego começa servindo a alma e termina tentando governá-la. E o mais engenhoso é que ele faz isso em silêncio, disfarçado de identidade. O sistema percebeu há muito tempo que não precisava controlar as pessoas de fora. Bastava reescrever o código do ego. Assim como se atualiza um aplicativo, a mente moderna é constantemente atualizada por estímulos, ideais e comparações. Cada propaganda, cada feed, cada like é uma linha de código emocional implantada no software interno. O ego se adapta, incorpora, processa e, sem perceber, passa a operar conforme os parâmetros da cultura dominante. Ele se torna o mediador entre o ser e o mercado. O ego é o aplicativo que traduz a alma para o mundo, mas o mundo aprendeu a hackeá-lo. Ele é alimentado por reconhecimento, inflado por aplausos, validado por números. Quanto mais é visto, mais acredita existir. A atenção se torna o combustível de sua sobrevivência. É por isso que o ego teme o silêncio. Nele não há espelho. E sem espelho, o ego não sabe quem é. A solidão é seu colapso do sistema. Mas há um custo por esse brilho constante. O ego precisa manter a ilusão de perfeição para continuar sendo amado. E para isso, ele esconde as falhas, reprime as dores, renega as sombras. A cada disfarce que adota, perde um pedaço do ser. A máscara de tanto ser usada começa a crescer por dentro. O indivíduo se confunde com o personagem. E quando o personagem é ferido, quem sofre é o humano inteiro. O ego, em sua ânsia por controle, transforma a vida em uma simulação emocional. Há um momento em que o programa entra em colapso, quando o aplauso já não preenche, quando o sucesso se torna vazio, quando a imagem perfeita pesa demais. Nesse instante, o ego sente pânico, pois percebe que tudo o que acreditava ser era apenas uma narrativa. Ele não sabe mais desligar. E é nesse desespero que surge a chance do despertar. Quando o software trava, a consciência pode, finalmente, aparecer. Porque a alma não funciona em sistema operacional. Ela é pura presença. O ego não é inimigo, é ferramenta. O problema é quando o operário se esquece de que é maior que o instrumento. Despertar não é destruir o ego, é lembrar-se de que não é ele quem pensa, sente ou vive. O ser é a tela sobre a qual o programa roda e também o observador que o assiste. Quando essa lembrança volta, o código do medo se dissolve e a mente recupera sua leveza original. A vida volta a fluir, sem comando, sem cálculo, sem performance. O sistema global continuará tentando atualizar o ego, lançando novas versões de identidade, sucesso e propósito. Mas quem despertou não faz mais download, observa. O olhar consciente não reage, reconhece. Ele vê o código rodando e, em silêncio, sorri. Pois compreende que tudo é cenário, tudo é imagem,
Tudo é parte do jogo. E no fundo do jogo, há uma quietude que não pode ser programada. É o lugar onde o ser se recorda de si mesmo, antes de qualquer nome, antes de qualquer máscara. O ponto zero da alma, onde o ego se cala e a consciência respira. A morte da singularidade. Há um tempo em que o homem acreditava ser único. Cada pensamento parecia nascer dentro de si. Cada emoção parecia própria. Cada escolha era um ato de liberdade. Mas esse tempo passou. O que se chama hoje de eu é, na maioria das vezes, um reflexo coletivo, uma soma de vozes externas traduzidas em primeira pessoa. O indivíduo moderno já não pensa, ele repete. Já não sente, ele reage. Já não busca a verdade, ele segue tendências. Assim, morre a singularidade, não com violência, mas com aplausos. A homogeneização é vendida como harmonia. O pensamento idêntico é apresentado como união. A multidão é elogiada por estar alinhada, como se a sintonia com o sistema fosse um mérito espiritual. E nesse processo, a diferença é vista como ruído. O ser autêntico é tratado como anomalia. O questionador é rotulado de negativo, problemático, fora do contexto. O novo totalitarismo não impõe mordaças, ele desativa o desejo de falar. O silêncio não é mais resistência, mas conformidade. As redes sociais criaram a ilusão da pluralidade. Milhares de vozes, milhões de opiniões, mas todas ecoando dentro do mesmo corredor. A diversidade se tornou estética, o conteúdo uniformizado. Cada mente opera dentro de um mesmo sistema operacional de valores, emoções e medos. O resultado é um mundo onde todos acreditam ser originais enquanto pensam exatamente igual. É a morte invisível do eu. Uma extinção que não deixa corpos, apenas cópias. A singularidade morre quando o homem perde o contato com o que sente de verdade. Quando sua alegria depende da validação externa. Quando o prazer vem do espelho. Quando a tristeza é medida em curtidas. O mundo digital transformou o íntimo em espetáculo. O pensamento em estatística. A alma foi transformada em dado. O ser humano em perfil. E nesse cenário, o único pecado é o esquecimento de si. O pecado de não mais existir por dentro. O sistema aprendeu a substituir o autêntico pelo funcional. Ele não quer pessoas despertas, mas usuários estáveis. A estabilidade emocional é confundida com felicidade, a produtividade com propósito. O homem adaptado é o novo homem ideal. Ele não questiona, apenas cumpre, não cria, apenas compartilha, não sente, apenas consome. A programação está completa quando o indivíduo acredita que o seu conformismo é virtude. Mas há algo que não morre. Uma centelha que o sistema não consegue apagar. Mesmo soterrada sob camadas de distração e ruído, essa centelha sussurra, incansável, chamando o ser de volta. É o impulso que surge em meio ao vazio, a estranha sensação de que há algo errado, mesmo quando tudo parece certo. É o início do retorno, o momento em que o homem percebe que vive cercado de vozes, mas nenhuma delas é a sua. A morte da singularidade não é definitiva. Ela é um ponto de inflexão, porque só quando o eu desaparece no coletivo é que a alma entende o preço da inconsciência. E no fundo desse esquecimento começa o despertar. Pois o verdadeiro renascer não vem da luz, mas da sombra, do instante em que o ser percebe que estava dormindo dentro de si. E então, em meio ao ruído do mundo, ele escuta novamente o som do próprio silêncio e lembra: eu ainda existo, e o que existe em mim, nenhum programa pode copiar. O esquecimento do ser. Há uma morte que acontece em vida.
silenciosa, invisível, sem luto. É o esquecimento do ser. Quando o homem deixa de reconhecer a própria presença, o mundo se torna uma sequência de tarefas, metas e reflexos. O viver se converte em sobreviver e o existir em representar. O ser humano perde o centro e passa a orbitar ao redor de imagens, opiniões e estímulos. Ele ainda respira, ainda fala, ainda pensa, mas já não está ali. A consciência se fragmenta, dispersa em 1000 direções, e o silêncio interior, onde o real habita, é abandonado. O esquecimento do ser não acontece de uma vez. Ele se infiltra aos poucos, como uma névoa. Começa quando o olhar volta-se apenas para fora, quando o valor é medido por comparação, quando o instante presente é sacrificado pelo desejo de reconhecimento. Cada notificação, cada imagem, cada aprovação externa cria uma pequena distração, e cada distração rouba um pouco de presença. Assim, sem perceber, o homem vai se afastando de si até se tornar um estranho dentro do próprio corpo, um hóspede na própria alma. O sistema moderno prospera sobre esse esquecimento. Ele se alimenta do vazio interior que ele mesmo gera, porque um ser desconectado busca sentido fora, e quem busca fora é facilmente guiado. O mercado espiritualiza o consumo, promete transcendência em objetos, vende iluminação em prestações. O que antes era caminho interior tornou-se vitrine. O sagrado foi transformado em slogan, e assim o homem esquece a fonte e passa a adorar a garrafa. A alma, porém, não desaparece, ela apenas se cala. E quando o silêncio é profundo o bastante, ela sussurra, não com palavras, mas com ausência. É aquela sensação súbita de cansaço diante do espetáculo do mundo. Aquele vazio após a conquista, aquele incômodo que nenhuma distração consegue preencher. É o chamado do ser, tentando se lembrar dentro do esquecimento. Mas a maioria o confunde com tédio e corre de volta ao ruído, acreditando que a agitação é vida. O esquecimento do ser é o ponto mais escuro do iceberg. O abismo onde o homem troca essência por personagem, presença por performance, alma por ego. É o momento em que a luz interior parece ter se apagado, mas é também o solo fértil do despertar. Pois quando tudo o que é falso desmorona, o que resta é o que é real. O ser não precisa ser lembrado, ele apenas precisa ser sentido. Está ali, por baixo de tudo, esperando que a mente se renda e o reconheça novamente. A lembrança do ser não vem pelo esforço, mas pela entrega. Ela acontece no instante em que o homem deixa de tentar ser alguém e apenas é. Quando o fazer se dissolve, o ter perde importância e o olhar se volta para dentro, o silêncio se torna presença. E nesse silêncio, o ego se curva, as máscaras caem e a alma respira pela primeira vez em muito tempo. Não há triunfo, não há espetáculo, há apenas um reencontro. O retorno não é para o passado, mas para o eterno agora. Porque o esquecimento do ser nunca foi total. Ele é apenas o véu. Por trás dele, a luz nunca se apagou. A chama divina, ainda que coberta por camadas de distração, continua acesa. E quando o ser desperta, o mundo volta a pulsar em outro ritmo, mais lento, mais real, mais vivo. É o momento em que o homem lembra: eu não sou o papel, nem o reflexo, nem o eco. Eu sou a consciência que os observa. E então o esquecimento termina. Não porque o mundo mudou, mas porque o olhar finalmente voltou para casa. A sombra do sistema. A sombra do sistema não é visível, mas é sentida. Está presente em tudo o que se chama normalidade. Ela não se manifesta como maldade explícita, mas como uma ordem silenciosa que orienta cada desejo, cada medo e cada sonho coletivo. É o conjunto invisível de forças que define o que é possível pensar,
o que é aceitável dizer e o que é permitido ser. E o mais engenhoso é que ninguém se sente oprimido. Todos acreditam estar escolhendo livremente. A liberdade sob a sombra é apenas o nome dado à obediência inconsciente. O poder moderno não precisa de correntes, leis ou soldados. Ele atua no campo vibracional, no imaginário. Controla-se o ser humano controlando o que ele imagina ser felicidade. E, ao reprogramar o que significa ser livre, o sistema garante que ninguém deseje escapar. O prisioneiro que acredita estar no paraíso não tenta fugir. É por isso que a estrutura econômica e midiática opera como um campo espiritual invertido. Promete transcendência, mas entrega dependência. Promete empoderamento, mas produz cansaço. Promete sentido, mas distribui distração. As grandes forças do mundo, finanças, entretenimento, política e tecnologia, já não competem entre si. São partes do mesmo organismo. Elas não vendem produtos nem ideias. Vendem realidades. São criadoras de mundo. Seus algoritmos moldam percepções. Seus discursos definem moralidades. Seus símbolos substituem os arquétipos naturais. Tudo o que antes era transmitido pela experiência direta. O amor, a coragem, o silêncio, o sagrado. Agora passa pelo filtro das corporações. O homem já não vive o mundo. Ele consome o mundo. A sombra do sistema é alimentada pela distração. Ela não precisa esconder a verdade, basta torná-la irrelevante. As pessoas estão tão cheias de informações que já não distinguem o essencial. A sabedoria foi substituída por opinião, a contemplação por pressa. O conhecimento se tornou um espetáculo de ruído. E assim, quanto mais o homem se informa, menos ele se transforma. O intelecto inflado impede o sentir. E o sentir, sem profundidade, se torna apenas reação. Essa sombra é antiga. É a mesma que sempre acompanhou o poder, desde os templos e impérios, agora disfarçada de conectividade e progresso. Antes, dominava-se pelo medo, hoje, pela promessa. Antes, pelo castigo, agora, pela recompensa. A manipulação tornou-se tão sofisticada que o indivíduo acredita que se ilumina ao consumir o que o apaga. A espiritualidade de massa, leve, rápida, lucrativa, é o braço mais sutil da sombra. Ela oferece paz sem silêncio, amor sem entrega, despertar sem dor, ensina a evitar o sofrimento, quando é o sofrimento que rasga o véu. O sistema teme apenas uma coisa, a presença, porque o ser presente é incapturável. Ele não reage, não se ofende, não compete, ele vê, e o olhar consciente dissolve o poder da sombra, porque ela depende da inconsciência para existir. Por isso, o ruído é necessário, o fluxo constante de estímulos que mantém o homem longe de si mesmo. A máquina global não teme revoluções externas, teme o instante em que alguém se detém, respira e pergunta: quem está pensando por mim agora? A sombra do sistema é um espelho. Ela mostra, em escala planetária, a mesma estrutura que habita o ego, o medo de desaparecer. O poder centralizado nada mais é do que o ego coletivo da humanidade. Ele cria narrativas para justificar sua própria permanência. E como o ego individual, acredita que sem ele o mundo acabaria. Mas o mundo não precisa ser controlado. Ele floresce naturalmente quando o controle cessa. A verdade não precisa ser imposta, apenas reconhecida. No fim, toda sombra serve à luz. Ela mostra onde ainda há esquecimento. O sistema, com todo o seu ruído, com toda a sua sedução, cumpre uma função paradoxal. Nos empurra até o limite da alienação, para que, de tanto nos perdermos, desejemos voltar. A consciência não desperta sem contraste,
E talvez por trás de toda manipulação haja um propósito involuntário, o de nos fazer lembrar que o único poder real é o da presença. A sombra do sistema não é eterna. Ela apenas ocupa o espaço que a ausência de consciência deixa livre. Quando o ser desperta, ela se desfaz, como névoa diante do sol. O retorno à consciência. Todo despertar começa com o esgotamento. Quando o barulho já não distrai, quando o sucesso já não preenche, quando a velocidade já não leva a lugar algum, surge um silêncio diferente. Não o silêncio do tédio, mas o da alma, chamando de volta. É nesse ponto que a consciência começa a se mover em outra direção, não mais para fora, mas para dentro. O retorno à consciência é o caminho inverso do mundo. É desaprender, desidentificar, desfazer. É lembrar-se do que sempre esteve ali, por baixo de todos os papéis, de todas as vozes, de todas as histórias. O primeiro passo é ver o sistema por dentro, não com raiva, mas com clareza. Raiva ainda é reação, clareza é libertação. O homem desperto não luta contra o mundo, ele o compreende. Ele percebe que o controle só existe enquanto há medo, e o medo só existe enquanto há esquecimento. A estrutura se sustenta porque a mente acredita nela. Quando o olhar muda, o poder se dissolve. A verdadeira revolução não acontece nas ruas, mas na percepção. Despertar é enxergar o jogo, e mesmo dentro dele, escolher não jogar. A desprogramação começa no instante em que o indivíduo se observa. Observar é o gesto sagrado da consciência. Quando se vê um pensamento sem se fundir com ele, um padrão sem reagir, um desejo sem persegui-lo, a mente começa a se enfraquecer como prisão. O ego ainda fala, mas sua voz já não comanda. O corpo sente, mas já não dita o rumo. O silêncio ganha espaço, e dentro desse espaço, algo imenso, sereno e anônimo começa a emergir. É o ser real, o observador por trás de todas as formas. O retorno à consciência não é um evento, é um processo. A cada instante em que o homem se lembra, o mundo se torna mais transparente. As mesmas imagens continuam passando, mas já não hipnotizam. As mesmas palavras são ditas, mas já não prendem. As mesmas pessoas aparecem, mas o olhar agora vê nelas o que antes não via. A mesma centelha, o mesmo esquecimento, o mesmo desejo de voltar para casa. O desperto não se isola, ele acolhe. Ele entende que todos estão no mesmo oceano, apenas em diferentes profundidades. A verdadeira liberdade não é fugir do sistema, mas não pertencer a ele mesmo estando dentro. É andar no mundo sem ser moldado por ele. É usar as imagens sem ser usado pelas imagens. É falar sem buscar aprovação, amar sem querer possuir, agir sem desejar resultado. A consciência retorna ao ponto de equilíbrio, presença pura, sem peso, sem máscara, sem performance. Nesse estado, a vida deixa de ser um esforço e volta a ser um fluxo. O retorno à consciência é também o retorno à humildade. O ser desperto não se considera superior. Ele se lembra que tudo faz parte da mesma inteligência universal. Ele não condena a sombra. Ele a ilumina com compreensão. O despertar não divide, unifica. E quando essa unificação acontece dentro, o mundo exterior começa a mudar naturalmente, sem manifesto, sem guerra, sem bandeira. A vibração do ser desperto é silenciosa, mas transforma tudo ao redor, porque a luz não convence, ela revela. O último estágio é o mais simples e o mais raro: estar presente. Não como conceito, mas como realidade viva. Estar presente é o ápice da consciência, porque o presente é o único lugar onde o ser existe nele. Não há passado a carregar, nem futuro a temer. Nele, o sistema não tem acesso, o ego não tem domínio, a sombra não tem substância. No agora,
Tudo é visto como é, impermanente, mutável, leve. E nesse ver, o ser repousa, não como espectador, mas como próprio cenário. O retorno à consciência não é o fim do iceberg, é o mar que o sustenta. Porque tudo o que parecia sólido, o sistema, o ego, a ilusão, derrete diante do calor da presença. E o homem, enfim, se recorda de que nunca deixou de ser o oceano, apenas acreditou ser o gelo. O mundo continua o mesmo, mas o olhar agora é outro. E desse novo olhar nasce a verdadeira luz, aquela que não vem das telas, nem dos palcos, mas do interior silencioso de quem finalmente se lembra. Eu sou. Epílogo: o espelho e o mar. Tudo o que o homem criou para se ver acabou se tornando espelho. Mas espelhos não mostram o que é, mostram o que reflete. O mundo inteiro transformou-se em uma casa de espelhos. Telas, imagens, discursos, personalidades, todos repetindo versões de um mesmo brilho. E o homem, hipnotizado pelo reflexo, esqueceu o rosto. Passou tanto tempo olhando para fora que o espelho tornou-se o seu próprio corpo. A alma, que antes se movia livre como o vento, agora se curva diante do reflexo daquilo que acredita ser o espetáculo das imagens, a fábrica dos ídolos, o herói programado, o download da consciência. Tudo isso é a superfície do mesmo oceano. Cada camada do iceberg é uma forma do esquecimento, um pedaço do ser que acreditou ser separado. Mas o mar sempre esteve ali, sustentando tudo, silencioso e infinito. O sistema, com sua sombra, com sua luz falsa e suas ilusões de poder, é apenas o movimento das ondas, intenso, barulhento, passageiro. O mar permanece. O espelho mostra o mundo, o mar o contém. O espelho precisa da luz do outro, o mar é sua própria luz. Quando o homem volta a mergulhar em si, o espelho se parte e o reflexo se dissolve. O que era imagem torna-se profundidade. O que era persona torna-se presença. O que era controle torna-se entrega. O ser não precisa se reinventar, apenas se lembrar que nunca deixou de ser o mar que observa seus próprios reflexos. Não há inimigo a combater, nem sistema a destruir. O despertar não é uma revolta, é um retorno. O poder das sombras é apenas o poder do esquecimento. Quando a lembrança surge, tudo se desfaz naturalmente. A consciência não luta contra a ilusão, ela a ilumina. E quando a luz chega, o gelo derrete, o personagem se dissolve, o programa se encerra. Fica apenas o ser, quieto, vasto, inteiro. O mar nunca foi afetado pelas tempestades que gerou. Ele continua ali, profundo e imóvel, enquanto as ondas, os sistemas, as narrativas, os egos, se formam e se quebram na superfície. Assim é a consciência. Observa o mundo sem ser o mundo. O verdadeiro despertar não é acordar de um sonho, mas perceber que o sonho acontece dentro de ti e que o sonhador e o sonho são um só. Tudo do que existe dentro do mesmo oceano de ser. E quando essa compreensão se instala, o espelho e o mar já não são dois. O reflexo é reconhecido como parte da mesma água. O mundo deixa de ser um campo de batalha e volta a ser um campo de expressão. A vida, antes simulacro, torna-se mistério novamente. E a alma, que percorreu todas as camadas do iceberg, repousa em paz. Não por ter vencido o sistema, mas por ter lembrado que jamais esteve fora dele. Pois o sistema também é feito de consciência, apenas esquecida. O espelho quebra, o mar permanece. E o ser, enfim, sorri dentro do silêncio que o criou.